que é uma estação que representa boa colheita, mas também um período marcado por aumento de casos de gripe e sinusite. A mudança climática também dá uma reforçada grande nessa época. Vamos chamar a Juliana Santos ao vivo para conversar com a gente. Bom dia, Juliana. Tem alguma orientação para a gente curtir só realmente o clima bom, né? A paisagem diferente do outono, sem estar aí com esses resfriados, essas sinusites? Oi, Renata, bom dia para você, para todos que estão nos acompanhando no Manhã Cidade hoje. É verdade, né? Esse clima um pouquinho instável, né? A gente tem uns dias um pouco mais quentes, outros dias que começa a chover, fica um pouco mais frio. E a saúde que lute, né? Porque realmente é um pouquinho complicado. A gente está aqui com a nossa entrevistada de hoje, que é Ana Cecília Laranjeira. Ela é otorrinolaringologista, né? Um nomezinho um pouquinho complicado, mas que trata exatamente dessas questões aí. A Ana Cecília, que é otorrino, vai conversar com a gente um pouquinho melhor exatamente sobre as doenças do outono. Ana Cecília, bom dia, bem-vinda à Rádio Cidade. É um clima realmente bem instável, né? Apesar de aqui no Brasil a gente não ter, né, as estações bem definidas, mas esse clima, esse período aqui do outono, ele é um pouquinho instável. O que é que a gente faz com a nossa saúde, já que as doenças, principalmente respiratórias, né, costumam aparecer bastante nesse período? Isso, bom dia a todos. Exatamente, no outono começam essas oscilações de temperatura e aí, no geral, há uma queda na temperatura e na umidade do ar. Então, isso favorece a mais inflamação em todo o tecido respiratório, né, de via aérea superior e via aérea inferior, tá? Predispondo a gripe, ao resfriado, as viroses de forma geral, as rinites, as sinusites e as complicações delas também, como as otites, tá certo? Então, essa mudança climática favorece a aglomeração de pessoas que, no caso, ocorre maior transmissão desses vírus, principalmente, e também favorece mais alergias, predispondo à inflamação respiratória. Alergia é o que não falta, né, nesse período. Começou a chover, então está fazendo um solzinho mais forte, a gente já começa a espirrar quando o clima ali diminui um pouquinho, a temperatura diminui. O que é que a gente faz para prevenir? Tem alguma coisa que a gente possa fazer para que a gente evite, né, essas crises alérgicas, essas doenças desse período? Isso, manter um acompanhamento com o otorrino para controlar a sua rinite, no caso dos pacientes mais alérgicos, é bem importante. Manter a vacinação em dia para controlar principalmente as viroses, que são fatores de risco para esses sintomas, tá? Também importante. É importante fazer a lavagem nasal diariamente com solução fisiológica, que também ajuda a limpar, a filtrar essas impurezas que ficam na cavidade nasal e também predispõe essa cavidade à inflamação, tá? E aos sintomas do nariz. Então, outra coisa, sempre lavar bem as mãos, evitar ambientes mais fechados, aglomerações, ficar mais em ambientes arejados. Esses são alguns cuidados para evitar a transmissão e aí os sintomas de rinite e de resfriados. Com relação, né, à nossa imunidade, né, a baixa imunidade, ela vai contribuir para que a gente realmente fique mais doente nesse período? Sim, e principalmente as crianças e os idosos são os mais predispostos a apresentarem essas doenças respiratórias e principalmente também a complicar essas doenças. Por isso que crianças e idosos têm que ficar mais atentos aos sintomas de gravidade para, no caso que aconteça algum sintoma de gravidade, procurar uma emergência médica. No geral, Cecília, quais são as doenças, né, que mais aparecem, né, nesse período de climas mais instáveis? Então, são as gripes, os resfriados comuns, as rinites, tanto as alérgicas como as não alérgicas, inclusive as rinites virais, infecciosa no caso, as sinusites. Também pela secreção nasal, pode acontecer as otites, quando a secreção do nariz vai para o ouvido e causa inflamação no ouvido. E também sintomas de via aérea inferior, bronquites, pneumonia. São outras doenças respiratórias que acontecem também nesse período. Com relação ao tratamento, né? A gente às vezes está ali com uma crisezinha alérgica, só toma um antialérgico comum que a gente compra na farmácia. Às vezes é uma gripe mesmo, a gente dá aquela passadinha na farmácia, compra um potinho de vitamina C, alguns remedinhos ali. A gente deveria realmente fazer isso? É melhor ir procurar um médico? Como é que a gente pode tratar essas doenças? Sempre deve-se evitar a automedicação, né? É importante, começou um resfriado,
Se não faz a lavagem nasal com soro, começa a fazer. Se já faz, aumenta a frequência da lavagem, que isso vai ajudar muito a evitar piora e prolongamento do quadro, tá certo? Também deixar a casa bem arejada, evitar contato com poeira, com mofo, isso vai piorar o quadro, né, de rinite, de sinusite. E em caso realmente de manter os sintomas, é importante passar por uma avaliação médica. Caso a febre também apareça e persista, tá? Se os sintomas nasais, eles se prolongarem, com aparecer cefaleia, né, a dor de cabeça, principalmente em peso, se o ouvido tampar e doer, são alguns sintomas aí que precisam realmente de uma avaliação médica para um tratamento mais adequado e evitar complicação. Perfeito. No caso, é importante sempre ficar atento, né, a essas doenças. A gente às vezes leva, né, na normalidade, já que a gente sempre está resfriado, a gente sempre está gripado mesmo, mas é importante passar pelo médico ali, pelo médico responsável, para que possa identificar a doença e tratar até para prevenir problemas futuros, não é isso? Exatamente. Muitas medicações são usadas de forma errada, tá? Existem medicações como vasoconstritores nasais, é a medicação mais vendida no Brasil como automedicação. Então o paciente acha que aquilo ali vai resolver o seu problema, aquele sprayzinho no nariz que abre o nariz e termina muitas vezes até piorando e o paciente se viciando naquela medicação que não está sendo benéfica, tá? E pode piorar, causar outras doenças, como a rinite medicamentosa. Então, realmente evitar a automedicação. O que você pode fazer é fazer a lavagem nasal com soro, como eu disse, né? Ou com a frequência maior, ou começar a lavar, quem não lava, né? Muita gente não lava o nariz. Isso é importantíssimo. E caso persistam os sintomas, sim, outra coisa, ingerir mais líquido, aumentar a ingesta hídrica facilita a fluidificação das secreções nasais e aí facilita expelir essas secreções. Então, é importante também, tá? Com esses cuidados, quando é só um resfriado comum, são quadros autolimitados, né? Vão durar em torno de 3, 5 dias no máximo, e melhorando aos poucos, né? Progressivamente. Então, caso não aconteça, realmente é importante a avaliação médica para o tratamento mais adequado. Perfeito. Em relação, você estava falando na lavagem nasal, eu fiquei com uma pergunta, né, uma dúvida. Todo mundo pode fazer? Como é que funciona esse processo? Sim, todo mundo pode fazer a lavagem. Claro que, dependendo da anatomia dentro do nariz, existem algumas peculiaridades e individualidades para cada paciente. Mas, de forma geral, tá? Precisa fazer a lavagem sempre olhando para baixo, né? Nunca colocando a cabeça para cima, que muitos pacientes fazem. Então, mantendo a cabeça para baixo, dependendo da idade, varia o volume de soro, né? Um soro mais morno, nunca soro gelado, e colocando aos poucos no nariz. Pode ser com a seringa, tem garrafinhas hoje em dia que facilitam o processo. O importante é que o nariz ele não precisa de volume, não precisa de pressão, precisa de volume. Então não é com força, não é para machucar o nariz. Aos poucos e continuamente vai colocando o soro de uma narina, olhando para baixo para o ralo da pia, o soro vai saindo pela outra, na maioria dos casos. Algumas alterações no nariz, como desvio de septo, adenoide hipertrofiada, tá grande no nariz, os cornetos maiores, isso vão atrapalhar um pouquinho. Por isso que precisa de um tratamento otorrinolaringológico para melhor avaliação, investigação do caso. Então, antes de começar a fazer a lavagem nasal, é importante procurar um otorrino? É importante para a gente ver se tem alguma alteração na estrutura do nariz que atrapalhe a lavagem mais eficaz. E aí, quando, por exemplo, tem algum grau de obstrução nasal, o paciente, ele termina colocando mais pressão para vencer aquela obstrução e aí pode machucar. Então, por isso, para a gente orientar da melhor forma, é importante a avaliação, sim, tá, da anatomia do nariz. A maioria dos casos vai conseguir fazer a lavagem normalmente, tranquilamente, tá? Mas, alguns casos, os pacientes precisam de uma avaliação para uma orientação individualizada. Perfeito, muito obrigada pelas informações, né? Ana Cecília Laranjeira, otorrinolaringologista, conversou com a gente agora exatamente sobre as doenças, né? Que geralmente aí aparecem nesse período de instabilidade, né? Do tempo, um pouco mais frio, um pouco mais calor, a gente costuma ficar um pouco mais doente, resfriados, gripados, com alergias, então é importante, né? Cuidar da saúde, ficar atento também a essas doenças para que elas não possam agravar, né? Para quadros aí bem piores com relação à nossa saúde. Então é sempre importante ficar atento às doenças que aparecem nesse período. Renata.
Obrigada, Juliana, pelas informações. É hora das